Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei. E seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar contando um pouquinho sobre o meu primeiro contato com a língua polonesa, minha primeira aula de polonês. E assim, eu não tinha nenhuma obsessão pela Polônia. Eu sabia que era descendente de polonês, mas sério, tipo, eu não tinha nenhuma curiosidade em saber como o idioma polonês funcionava ou algo do tipo. E surgiu a grande oportunidade de fazer aulas de polonês. Aí que o problema começa. Ok, eu fui lá fazer minha matrícula, aí o carinha falou: Ó, provavelmente os outros alunos que estão lá, que também vão fazer aula de polonês, talvez já tenham conhecimento na língua e tudo mais. Provavelmente a professora vai dividir vocês entre o pessoal que sabe falar e o pessoal que zero, não tinha absolutamente nenhum contato com a língua polonesa. Aí eu, com minha brilhante ideia, falei: não, eu não, né? Eu não quero ficar junto com o pessoal que não sabe nada igual eu quero ficar junto com os que sabem, né? Porque assim eu vou ser forçada a aprender muito mais rápido. Sim, eu aprendo muito mais rápido quando tem pressão envolvida. Falei, vou estudar um pouquinho em casa, vou pegar ali os conhecimentos básicos, gerais. Mal sabia eu que isso só ia estragar mais ainda a minha cabeça. Comecei a procurar na internet todos os tipos de vídeos que existiam sobre como aprender polonês, polonês do zero, polonês não sei das quantas, polonês não sei das quantas, how I learn Polish, tudo, 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 tudo. Isso só serviu para embaralhar mais a minha cabeça. Isso daqui não estava funcionando. Não funcionou de nenhuma forma. Beleza. Chegou o grande momento das aulas. A professora começou a ensinar como falar o sobrenome dela e o sobrenome, né, o nome do colégio, que é um sobrenome polonês. Me deparei com as grandes letras, que o J tinha som de I, o S e o Z juntos tinha som de X, e o C e o Z tem som de T. Tipo, isso bugou a minha cabeça. Eu fiquei, como assim? O que tá acontecendo? Não tô entendendo. E, assim, naquela turma tinha muita gente. Sério. Eram divididos em 3 turmas. Eu tava na terceira turma. Eu não tinha ideia de que esse tanto de gente se interessava em aprender polonês. Isso que foi em outubro do ano passado. Agora caiu a maioria do pessoal, fecharam uma turma, agora só tem 2 turmas. Muita gente desistiu na metade do caminho. Mas no primeiro dia de aula tinha muita gente. Eu não tinha noção de que existia muita gente interessada em aprender. Muita gente mesmo. Eu falei, meu Deus, que vergonha, eu vou errar aqui. Tinha gente que já sabia falar polonês, porque tem contato com poloneses em casa, né? Avós. Inclusive, o meu avô sabia falar em polonês quando ele era mais jovem, agora ele não sabe mais, mas ok. Mas tinha muita gente lá, e tinha de todas as idades, desde criança até velhos. Tipo, o quê? 70 anos. Não vou chutar 80 anos, porque 80 anos é muito tempo. E às vezes a professora conversava com essas pessoas em polonês e você ficava tipo, meu Deus, o que você tá falando? Vamos traduzir aqui pra mim, não? Durante a aula, ela mais falava em polonês do que em português. Tanto porque polonês é a língua dela, né? Mas ela às vezes soltava umas palavras, mam pytanie, prawda, Nierozumi. Essas palavras, assim, essas palavras foi ficando na minha cabeça, foi ficando na minha cabeça. Ela nunca passava a tradução, sabe? Ela nunca passava a tradução dessas palavras. E aquilo ficava na minha cabeça. Eu chegava em casa, ai meu Deus, como que se escreve essa palavra? Vou jogar ali no Google Tradutor e falar. Aí eu falava com o Google Tradutor e o Google Tradutor não me entendia. E eu ficava sem entender essa palavra, porque eu não ia perguntar pra ela o que significava. A sala inteira parecia que tava entendendo o que ela tava falando e eu era a única perdida lá. Pelo menos
Parecia isso. De introdução, assim, que ela passou pra gente foi como se apresentar, né, em polonês. Que ela ensinou também como pronunciar o nome dela, como eu já tinha falado, e passou algumas letras. E, tipo assim, são muitas letras juntas, letras totalmente diferentes do português, de som no português, e que tem sons muito parecidos, pronúncias muito parecidas. Isso é muito fácil de se confundir, que nem eu falei. O S e o Z e o C e o Z têm os mesmos sons, só que um é t e o outro é t. Fica esse barulhinho na... A maioria das palavras em polonês tem esse barulhinho, sabe? É uma coisa de polonês, né mesmo? E tem o L cortado, que tem som de U, o J, que tem som de I, e tem o S com traço em cima, né, com acento, o C com acento. Sério, tem muitas letras, assim, que depois de um tempo que você já tá estudando, que você já tá ali tendo contato frequente com a língua, você acaba, de certa forma, se familiarizando, conseguindo entender muito mais. Mas ali de primeira, quando você, tipo, deram pra você, jogaram ali pra você aquilo tudo, você vai falar, meu Deus, eu não vou aprender isso, já dá pra desistir. De primeira é muito difícil, mas depois você se acostuma e é muito moleza, você começa a gostar e você fala, meu Deus, eu quero aprender muito mais disso, e você não vai conseguir mais parar. Aí começa a se tornar um vício. Aí ela inventou de passar umas 3 perguntinhas básicas, que era Jak się nazywacie? Desculpe se eu estou pronunciando errado, gente, eu ainda estou aprendendo. Mas era essa, que era qual é o seu nome, de onde você é, né, tipo, eu sou do Brasil, e onde você mora, que é skąd jest e gdzie mieszkasz. São essas perguntas basiquinhas que ela passou. Só que eu não decorei elas logo de primeira. E no decorrer da aula, ela perguntava, né, as 3 perguntas pra você e você respondia. Beleza? Tudo certo. Mas aí, mais depois que foi passando, ela foi passando outras atividades, outras perguntas, outras coisinhas básicas também, pra não dar tanta confundida. E depois ela perguntava do nada pra você uma dessas 3 perguntas, só que sem ser na ordem. Aí você ficava... O que tá acontecendo? Qual é a tradução? Entendeu? Você perguntava, você ficava tipo, socorro, qual é a tradução? Eu não tô entendendo. Para as outras pessoas que pareciam que tava sabendo. Mas quando ela perguntava pro outro aluno do outro lado da sala ou do seu lado, você entendia. Mas quando a pergunta era direcionada para você, você não entendia. Isso aconteceu na primeira aula e até hoje, o que? Vai fazer uns 3 meses, mais ou menos, que eu tô estudando polonês e isso ainda acontece comigo. Obviamente, eu não tô estudando com uma frequência absurda, né? Eu deveria estar estudando bastante, mas eu não estou, né? Depois ela passou a pergunta do tudo bem, que é o sosoerrat. Aí quando chegava a minha vez, ela perguntou pra todo mundo, né? Ensinou que você falar que você tá bem é dobrze, quando você tá muito bem é bardzo dobrze, quando você tá mais ou menos é tak sobie, e por aí vai. Ok, aí ela perguntou pra todo mundo e tal. Aí quando chegou a minha vez, né, a gente tinha uns crachazinhos na mesa com o nome da gente e o sobrenome. E depois que ela tinha perguntado se isso é errado pra mim, eu tentei puxar lá do fundo da minha mente o que o outro tinha respondido, porque eu não tinha prestado atenção nessa hora. Tipo, eu tava tentando memorizar as outras perguntas, se acaso ela chegasse pra mim e perguntasse do nada
aquelas outras 3 perguntas. Então eu falei, eu vou dar mais importância para essas que são mais complicadas de escrever e mais complicadas de ler. Ela perguntou, Sosserhat Rayane. Ela puxou o Rayane, assim, o R. Foi engraçado, né? Aí eu tinha um primo que tava estudando comigo, na real ele é primo da minha mãe. E ela meio que zoou ele, entre aspas, por causa do sobrenome, Schneider. Ela falou, alemão? Não, alemão, alemão. Não entendi o porquê, mas ok. Na hora eu não tinha entendido. Aí eu falei, meu Deus, ela vai ver o meu sobrenome ali, né, o Schneider, e vai falar também, alemã. Ela não falou nada, aí eu fiquei mais aliviada. Naquela hora eu desliguei o meu cérebro e sei lá o que aconteceu, não sei. Aí eu puxei no fundo da minha mente, assim, bem no fundo, aí bem lá no fundo tinha a resposta. Dobja. Aí eu, nessa hora, depois que eu respondi, eu fiquei torcendo pra que ela não perguntasse absolutamente mais nada e só simplesmente passasse a pergunta pro outro. O ênfase também que a aula, que ninguém tinha falado, né, voltando um pouquinho, elas eram, tipo, inteiramente em polonês, né? Às vezes ela misturava um pouquinho de polonês com português, mas a maioria era em polonês. E ela só dava a entender o que aquilo significava. Ela não necessariamente chegava e falava, a tradução disso é isso. Eu acho que é bem melhor aprender assim, porque você não fica refém de toda hora ficar traduzindo aquilo na sua cabeça. Isso daqui significa aquilo, que é aquilo, e não, aquilo é aquilo e pronto, né? Ok? Durante a aula, ela soltava umas palavras que eu não entendi. Brocha, 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 powtórzyć, brocha napisać, brocha oglądać, por aí vai. Aí ela falava, brocha, 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 o que é brocha? Eu não tô entendendo. Depois de um tempo, quando eu descobri o que significava brocha, aí eu falei, Meus amigos me zoavam na escola quando eu falava brocha ou falava... Porque, assim, quando eu aprendo alguma coisa, eu chego nas pessoas ao meu redor e falo, você não sabe? Você sabe o que significa tal coisa em polonês? Você sabe o que significa tal coisa em russo? Eu fico enchendo o saco o dia inteiro nisso. Aí eu falava, brocha... Brocha? É por favor. Por favor, em polonês, é brocha. A tradução dela é por favor. E quando eu descobri isso, eu fiquei tipo... É isso que significa. Depois que eu aprendi a como perguntar o que aquilo significava em polonês, que é sotoesnat, é muito parecido com sosserhat. Sosserhat é tudo bem. Sotoesnat é o que significa, né? Aquela pergunta quando você vai perguntar, o que significa tal coisa? Aí você usa sotoesnat. Quando eu aprendi a fazer essa pergunta, eu parecia uma criança de 5 anos, 4 anos. Eu tava parecendo o meu priminho de 4, 5 anos, que fica perguntando a todo momento o que significa tal coisa. Sabe quando a criança fica perguntando, mãe, o que significa tal coisa? Mãe, o que é isso? O que é aquilo? Então, eu tava parecendo uma criança assim. Porque sempre quando ela falava alguma coisa, aí eu parecia que tava todo mundo entendendo. E eu, como que todo mundo tá entendendo? Como assim? Aí eu perguntava, Sotoesnat zupa, por exemplo, né? O que significa zupa? Zupa é sopa. Daí, né? Ela respondia o que aquela palavra significava em português, ou ela dava a entender o que aquilo significava. Mas quando você não entendia o que aquilo significava, quando ela dava a entender o que aquilo significava, aí você só... não tô entendendo nada. Mas eu entendi, Mas bom, gente, eu acho que
resumidamente, assim, a história da minha primeira aula, meu primeiro contato com a língua polonesa foi isso. Foi basicamente a palavra perdida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Vocês me acompanhem nessa jornada aprendendo esse idioma difícil, mas que é muito legal. Eu espero que vocês gostem também e estudem junto comigo. E é isso, gente. Eu sou a Raikin. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!